Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque o estudo de hoje é diferente de muitos outros estudos que a nossa igreja já recebeu nos últimos anos. Eu creio que hoje você vai entender a essência, você vai entender o núcleo do Templo Batista Maranata de Goiânia. E você será abençoado, e você vai desejar participar desta visão e deste projeto. Nós vamos orar e vamos realmente pedir a Deus que abra o nosso entendimento e que abra o nosso coração nesta manhã. Pai querido e glorioso, nós chegamos diante da pregação, do estudo, da entrega da palavra de Deus. E eu acredito que o Espírito Santo trouxe à igreja aqueles irmãos que o Espírito tinha para trazer. Eu acredito, meu Pai, que os irmãos que aqui estão serão capazes de entender, serão capazes de perceber e serão capazes de compartilhar desta visão tão maravilhosa que é o plano missionário de Deus. Pedimos, meu Pai, que fale a cada coração e que todos nós sejamos edificados, transformados através deste estudo. Dá-nos, ó Deus, um coração que presta bastante atenção, sem desvio, sem distração, e que possamos, meu Pai, fazer a nossa parte, que é ouvir, aceitar, para que Deus faça a parte dele, que é transformar. No nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Muito bem. Estou esperando os irmãos se assentarem, as portas se fecharem e o silêncio. Ótimo. Muito bem. Abra a palavra de Deus para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Hoje de manhã, nós vamos mostrar o que é bíblico e o que é método humano. Nem todo método humano é bíblico, e nem por isso é ruim. Há muitos métodos que não estão na Bíblia, porém são bons, são saudáveis. E eu quero separar nesta manhã o que é bíblico do que é apenas método. Veja comigo o versículo 3. Paulo disse: porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. O programa da promessa de fé para missões é uma boa ideia, mas este programa não se encontra na Bíblia. Já o princípio da promessa de fé para missões, além de ser uma ótima ideia, são princípios que se encontram na palavra de Deus. Pastor Rômulo, qual é a diferença entre o programa e os princípios? O programa é um método, e todo método pode e deve ser mudado ao longo dos anos, e de acordo com o perfil e a necessidade de cada geração. Já os princípios são imutáveis, pois são caminhos que o Espírito Santo deixou para a igreja trilhar. Podemos mudar métodos, mas nunca deveríamos mudar os princípios da palavra de Deus. Qual é o programa da promessa de fé para missões, que nós chamamos de métodos? Primeiro, fazer uma promessa de validade anual para ajudar no sustento de projetos missionários. Isto é método. Esta promessa anual é método. Segundo, usar essas ofertas apenas para projetos missionários e não para as despesas locais da igreja. Dinheiro que vai para missões, a igreja não põe a mão. Terceiro, renovar essas ofertas anualmente, aumentando-as sempre que possível. Quarto, assinar um cartão contendo o valor da nossa promessa. E quinto, estabelecer um alvo para ser alcançado a cada renovação da promessa de fé. Então, esses 5 pontos são métodos. Tudo isso é método, tudo isso é programa. Mas não há nada de errado ou de antibíblico
nesses métodos. Errado seria dizer que a Bíblia nos manda fazer exatamente assim, e que as igrejas que não fazem assim estão em pecado. Isso seria errado. Quantos estão entendendo? Escola dominical não está na Bíblia, mas quantos concordam que é um ótimo método? Seminários não estão na Bíblia, Escola Cristã Jaime Rose não está na Bíblia, mas são bons programas que nós utilizamos para a honra e a glória de Deus. E o programa da promessa de fé também não está na Bíblia, mas tem sido um método maravilhoso para se espalhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, quais são os princípios da promessa de fé para missões que estão na Bíblia? Se você concorda, diga amém. Amor por almas perdidas. Ninguém pode negar. Amor por homens e mulheres que estão trabalhando por Deus. A evidência da nossa fé. A evidência da nossa generosidade. E a evidência das nossas prioridades. São princípios que nós encontramos dentro da palavra de Deus. Assim sendo, o programa que nós utilizamos é apenas o meio para nos ajudar a realizar ou executar os princípios que nós encontramos na Bíblia. E assim, permitir que a obra missionária seja realizada sobre a face da terra. Rapidamente, eu quero falar sobre o programa, o método da promessa de fé para missões. Todo programa é um método, geralmente elaborado pelo homem. Quem elaborou o programa da promessa de fé para missões? Se você estudar os livros de história da igreja, você vai descobrir, não foi o apóstolo Paulo. Muitos dizem que foi Paulo que começou o programa da promessa de fé. Não foi ele. Ele nos ensinou os princípios. Mas foi um homem, um pastor presbiteriano, canadense, chamado A.B. Simpson. Ele instituiu este método que nós utilizamos hoje, mas ele não o fez sozinho. Ao longo dos anos, ele recebeu a ajuda de muitos outros pastores e igrejas que foram aperfeiçoando o método até chegar nos dias de hoje. A verdade nua e crua é que as igrejas e movimentos que praticam este programa da promessa de fé conseguem doar muito mais para missões do que outras igrejas que não praticam a promessa de fé, mas optaram por outros métodos. Eu mesmo já frequentei, participei de igrejas que não praticavam a promessa de fé, e elas não conseguiam dar para missões o que nós damos, e eram igrejas mais ricas que a nossa. Há irmãos aqui que vieram de outras igrejas, que também não praticavam a promessa de fé, e reconhecem que nós estamos fazendo mais que aquelas outras igrejas. Só para lhe dar uma ideia, nos anos 90, hoje eu não saberia dizer, mas nos anos 90, irmãos, havia cerca de 10 mil igrejas batistas tradicionais como a nossa, independentes, nos Estados Unidos. E essas 10 mil igrejas que praticavam a promessa de fé para missões, estavam ajudando cerca de 6 mil missionários espalhados por todo o mundo. Ao mesmo tempo, havia 30 mil igrejas batistas da convenção nos Estados Unidos, mas que não praticavam a promessa de fé para missões, e elas juntas estavam ajudando apenas 3.300 missionários espalhados pelo mundo. Portanto, não há dúvida de que este programa, ainda que se tenha originado com o pastor Simpson, é um método, é um programa que tem beneficiado missões, que tem abençoado missões e capacitado as igrejas a fazer muito mais por missões do que faríamos de outra forma. Portanto, o que eu quero dizer é isso: se um programa não é antibíblico, se um método não é antibíblico e está dando certo, o bom senso diz que devemos utilizá-lo. Primeiro,
Tudo começa com uma promessa. Com a sua promessa e com a minha promessa. Não há nada de errado nisso. O ser humano vive fazendo promessas. Os pais para os filhos, os professores para os alunos, patrões para funcionários. Errado é fazer uma promessa e não cumpri-la. Quando eu me casei, ainda na lua de mel, a minha esposa me pediu que nunca fizesse uma promessa, sabendo de antemão que eu não iria cumpri-la. Na verdade, o que ela estava me pedindo é para que eu não mentisse. Nada frustra mais uma família do que promessas quebradas e feitas ao léu. Na promessa de fé para missões, nós prometemos que nos próximos 12 meses, nós vamos contribuir com nossos missionários através de um determinado valor. E o valor é acertado entre você e Deus. É geralmente obtido através da oração. E o que há de errado nisso? Nada. Mas o que a Bíblia fala sobre promessas? A Bíblia diz, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprires. É isso que a Bíblia fala sobre votos. Alguns anos atrás, uma família de uma outra cidade me telefonou. Queria o meu conselho. Pastor Rômulo, nós queremos sair da nossa igreja, porque a nossa igreja, ela mudou de finalidades. Ela não está mais seguindo o propósito para o qual ela foi criada. Nós não queremos mais ficar na igreja, porque discordamos do rumo que a igreja está tomando. Eu só fiz essa pergunta. Vocês fizeram uma promessa de fé para missões? Fizemos. Então, mesmo que vocês saiam da igreja, cumpra esta promessa, porque a promessa não foi feita para a igreja, mas para os missionários que a igreja sustenta. Amém, irmãos? Vocês fizeram uma promessa, e ela precisa ser cumprida. Eles, tanto quanto eu saiba, saíram da igreja, mas mantiveram a promessa que fizeram até o fim. Por outro lado, não deixe de fazer uma promessa com medo de não cumpri-la. Isso também seria errado, mas não a faça se você não tem o desejo mínimo de cumpri-la, de executá-la. Essa é a questão. Mas tudo começa com uma promessa, da minha e da sua parte. Segundo, projetos missionários e não projetos pessoais. O que eu quero dizer com isso? Todas as igrejas têm projetos pessoais, esta igreja tem. Nós temos necessidades. Nossa igreja precisa de fundos para manutenção, para reforma. Nós temos salas de aula, nós temos classes, nós temos equipamentos, nós temos aparelhagem de som. Nós precisamos sempre de fundos para cuidar dessas despesas. E apesar da tentação ser muito grande, nossa igreja não pode, não deve jamais tocar no dinheiro de missões. Amém, irmãos? Seria o quê? Uma mudança de finalidade. Nós utilizamos os dízimos e as ofertas dos irmãos para a manutenção da igreja. Mas toda oferta missionária sai, não fica, é para fora e não para dentro. Quando iniciamos o Templo Batista Maranata de Goiânia, dentro daquele barracão na Vila Canaã, nós ensinamos promessa de fé no primeiro ano de vida. E como a igreja era pequena, nós tivemos 100% de participação. Quanto menor a igreja, maior a participação. Quanto maior a igreja, menor a participação. Mas um pastor veterano, sabendo que nós estávamos realizando a promessa de fé com sucesso, ele sugeriu não usar aquele dinheiro para missões, mas para adquirir um terreno e para construir a nossa igreja. Seria uma mudança de finalidade, certo? Um desvio de finalidade. E eu disse para ele, jamais, dinheiro de missões é dinheiro para missões. Se Deus tiver que nos abençoar, que suprir nossas necessidades, Ele vai fazer de outra forma. Mas não
com o dinheiro missionário da nossa igreja. E hoje, 22 anos depois, nós estamos aqui para testificar que Deus é fiel. Portanto, projetos missionários e não projetos pessoais. Esse dinheiro que você doa para missões, você pode ter certeza, vai para missões, vai para ganhar almas, vai para abrir igrejas, sai daqui, sai para fora, mas não fica aqui dentro. Nada desanima mais uma igreja do que o desvio de finalidades. Agora eu vou desafiar os irmãos, nos mostre, nesses últimos 22 anos, se esta igreja tem se desviado da sua finalidade. Nós somos e temos sido uma igreja batista tradicional, histórica. E pela graça de Deus, nós não temos mudado. A reclamação é mais porque não mudamos, do que pelo fato que temos mudado. Desvio de finalidade é uma coisa muito séria. E nós temos que estar o tempo todo atentos para que isso não ocorra conosco. Nem na nossa própria vida pessoal. Por que eu e você existimos? Jesus resumiu para que amássemos a Deus acima de tudo e de todos, e ao próximo como a nós mesmos. Terceiro, dentro do método, o sucesso do programa exige renovação anual. Todos os anos nós temos que separar este mês. Eu conheço pessoas que já me disseram que não suportam o mês de missões, porque não suportam ouvir falar de dinheiro o tempo todo. Eu lamento, mas se você pegar os evangelhos, vai ver que Jesus falou muito, muito sobre finanças. Há um ditado popular em inglês que diz assim: out of sight, out of mind. Traduzindo, aquilo que não vemos, logo nos esquecemos. Então, se uma igreja não mantém missões na frente do seu povo, o que vai acontecer? O povo vai se esquecer de missões. Algumas igrejas, elas até começam bem, mas depois elas fracassam, porque os pastores não pregam sobre missões, não mencionam os missionários, não recebem missionários em suas igrejas e não renovam as ofertas missionárias. Por isso que não consegue fazer muito por missões. Agora, as melhores práticas, e olha que estamos falando só de métodos, mas quantos estão percebendo que o método é bom? As melhores práticas têm sido estas. Primeiro, pregar sobre missões, pelo menos uma vez, a cada mês. A cada mês. Pregar sobre missões. Segundo, receber missionários. Amém, irmãos? Nós precisamos estender um carpete vermelho para receber os nossos missionários. Orar e ler as cartas de nossos missionários. Isso nós fazemos nas quartas-feiras e também todo boletim semanal contém a carta e a foto de um de nossos missionários. Depois disso, podemos também, irmãos, realizar conferências missionárias anualmente. Vocês receberam na semana passada o missionário Alexandre Dutra, e hoje à noite, renovar a promessa da promessa de fé. Pelo menos fazemos isso uma vez por ano. Em quarto lugar, a igreja deve ser incentivada a preencher um cartão com a sua promessa de fé em valores, ou seja, em reais. Preste atenção nisso. Não é a igreja, instituição, que está fazendo a promessa, mas nós, pessoas, indivíduos. A igreja precisa saber os valores que foram prometidos antes de planejar a ajuda para os missionários
nos próximos 12 meses. Ninguém pode cobrar pela promessa que foi feita. Alguém aqui jamais foi cobrado? Nós nunca cobramos dízimo, promessa de fé muito menos, ofertas. Ninguém nunca lhe procurou para falar sobre o seu dízimo, sobre a sua promessa de fé. Concordam? A promessa de fé jamais será cobrada. Mas o preenchimento do cartão é um sinal de boa vontade, enquanto não preenchimento é sinal que não haverá compromisso. O cartão preenchido é necessário, irmão. Primeiro, para comparar as nossas ofertas de um ano para o outro. Elas aumentaram? Elas abaixaram? Permaneceram as mesmas? Saber se o nosso alvo foi alcançado, se é um alvo realista ou irrealista. Podemos pegar mais missionários? Ou mal estamos conseguindo manter os que temos? O crente que pensa, vou fazer uma promessa só entre eu e Deus, e a igreja não precisa ficar sabendo, está prejudicando o planejamento missionário da igreja e está desanimando os outros, por não incluir a sua promessa e o seu cartão. Vou dar um exemplo. O rei Davi, ele não tinha o pecado de orgulho, ele tinha outros pecados, mas de orgulho não. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de quem? De Deus, porque ele era humilde. Ninguém tem um coração segundo o coração de Deus sem humildade. E apesar de toda humildade, ele fez questão de deixar o povo saber que ele estava se sacrificando para a construção do templo. Ele estava doando todo o seu ouro, toda a sua prata, praticamente todos os seus bens, para a construção do templo, que seu filho Salomão construiu mais tarde. Porém, Davi deixou praticamente tudo pronto para o seu filho. Às vezes, irmãos, eu menciono para vocês também o que eu faço. Já contei para os irmãos de várias contas poupança que foram doadas para as campanhas. Plano de aposentadoria, eu fiz 3, 4 planos que foram cancelados no meio do caminho para investir na obra de Deus. Veículos que nós doamos para a obra de Deus. E por que eu fiz questão de deixá-lo saber, apesar de nunca mencionar valores? Para que a igreja também soubesse que o pastor também participa. Amém, irmãos? Que o pastor também faz a sua parte, se sacrifica. Davi queria que o povo soubesse que ele também estava participando, e não há nada de errado. Nós todos devemos deixar a igreja saber que nós participamos. Amém, irmãos? É uma falsa humildade. Eu não vou preencher o cartão, basta Deus saber. É falsa humildade. Deus quer que você seja um encorajador, Deus quer que você incentive, Deus quer que você seja uma bênção na vida da sua igreja. Você nunca vai ser uma bênção se omitindo. Não precisa deixar pessoas saber do seu valor, mas deixe sim as pessoas saberem, eu sou dizimista, eu participo da promessa de fé para missões. Porque pessoas sabendo que você participa, elas vão ser encorajadas a participar também. Há 3 soluções quando a igreja promete um alvo e aquele alvo não é alcançado. Graças a Deus, nós nunca tivemos problemas porque nós seguimos esses princípios. Primeiro, e por falar em alvo, né? O que acontece quando o alvo não é alcançado? Primeiro, espere pelo menos 3 meses após a renovação da promessa de fé para planejar o novo orçamento. Vamos ver se aquelas promessas que foram feitas, se elas realmente se tornam realidades nos primeiros 3 meses. Nunca comprometa mais que 80% do que foi prometido. E os 20% que supostamente vão sobrar, guardar numa poupança e ajudar missionários em momentos especiais e com projetos especiais. Fazendo assim, irmãos, raramente a igreja vai ter problemas. Então,
Este é o programa. Este é o método da promessa de fé. Não é um mandamento bíblico. É apenas um método formidável e que tem alavancado fundos para missões. Por exemplo, CWE, que construíram duas das nossas igrejas, o TBE e o TBM de Aparecida. Sabe como que eles fazem para levantar fundos e ter dinheiro para construir nossas igrejas? Eles realizam campeonatos de golfe nos Estados Unidos. Porque golfe é um esporte praticado, elitizado, muito popular naquele país. E através daqueles campeonatos, eles levantam fundos, milhares de dólares, que depois são usados no campo missionário. É bíblico? Não. Deus não disse para fazermos isso. É antibíblico? Não. Amém, irmãos? Então nós estamos falando de um método formidável e que tem dado certo ao longo dos anos. Agora sim, vamos falar dos princípios da promessa de fé para missões. Paulo disse, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. O que significa a palavra graça em relação ao dinheiro? Em relação à salvação, favor não merecido. Mas em relação ao dinheiro, irmãos, a palavra graça significa sentir alegria e prazer quando fazemos doações. É a palavra grega charis. Charis. Quando Deus nos dá a graça de dar, de contribuir, naquele instante que nós entregamos a nossa oferta, nós sentimos alegria aqui no coração. Nós sentimos prazer aqui dentro do coração. Isso se chama graça. Alguns anos atrás, um dos nossos diáconos me procurou e disse, pastor, quando há um irmão da igreja padecendo necessidades, esse diácono tem a nossa permissão para levantar algumas ofertinhas para ajudar aquele irmão em necessidade. Mas havia uma pessoa na nossa igreja que sempre que o diácono chegava para ele e pedia uma ajuda, ele dizia, eu já dou o dízimo, não gosto de ser solicitado para outras coisas. Ou seja, o meu dízimo é o suficiente. E esse diácono me procurou, pastor, o que eu faço? Eu disse, deixe este irmão em paz. Ele não tem a graça. Ele não tem a graça, então deixe-o em paz. Ele só tem graça suficiente para doar os dízimos. Amém. Mas ele não tem a graça para fazer mais além do dízimo. E assim também só deve participar neste programa, na promessa de fé para missões, quem tem a graça. Porque quem não tem a graça pode até começar, mas nunca consegue terminar. Só fica firme na promessa de fé para missões quem tem chariz, quem tem a graça, quem sente prazer, quem sente alegria em estar participando na vida de outras pessoas. É necessário a graça. Por isso eu sempre digo, quem me dera que 100% da igreja participasse da promessa de fé, mas para isso 100% da igreja teria que ter a graça. A graça de Deus nos ajuda, irmãos, a abraçar 5 princípios que fazem parte da vida cristã. O primeiro deles, amor por almas perdidas. Paulo disse mais uma vez no verso 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. O que sabemos sobre as igrejas da Macedônia? Primeiro, eram as igrejas mais pobres de todas as igrejas. Mas olha só, eram as igrejas mais generosas de todas as igrejas. Você consegue entender isso? As mais pobres também eram as mais generosas. A Macedônia
era uma região pagã da antiga Grécia, e o Evangelho os alcançou através de uma visão missionária, que Paulo recebeu de Deus durante um sono, durante a noite. Atos 16, 9, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja como que Paulo foi para a Macedônia, através de um sonho, de uma visão celestial. E ele foi para a Macedônia, levou a palavra de Deus. Assim como a Macedônia, há muitos lugares hoje em dia, pedindo, clamando por nossa ajuda. Antes de abrir a igreja em Ribeirão Preto, 3 outras cidades, havia pessoas de 3 outras cidades nos chamando, clamando para que também fôssemos. Infelizmente, nós não podemos ir a todas as cidades, mas sabe o que nós podemos fazer? Podemos mandar missionários para aquelas cidades. Quanto mais pessoas participarem, mais condições de mandar pessoas para essas cidades. O livro, O Totem da Paz, conta a história de canibais, tribos que se matavam, e o troféu era a cabeça da vítima, dentro de uma panela de água quente, da qual eles faziam uma sopa. E finalmente, quando a palavra de Deus os alcançou, sabe qual era a primeira pergunta que o convertido fazia para os missionários? Por que vocês não vieram antes? Por que vocês não vieram antes da morte do meu pai ou da morte da minha mãe? Irmãos, assim que Paulo recebeu a visão, ele foi. Resultado, as igrejas da Macedônia, apesar de serem as mais pobres, tornaram-se as mais generosas e foram as igrejas que mais ajudaram, que mais contribuíram com o ministério do apóstolo Paulo. Sabe qual tem sido a minha observação? Que quando nós éramos pequenos, aos nossos próprios olhos, nós fazíamos muito mais por Deus do que fazemos agora. Quando nós éramos pequenos, aos nossos próprios olhos, nós fazíamos muito mais. Segundo princípio, é o amor por homens e mulheres de Deus. Paulo fala sobre esse amor no verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. No início do estudo eu disse, qual que é a nossa finalidade de vida? Servir a Deus e servir ao próximo. Paulo diz que nos últimos tempos, os homens seriam amantes de quem? De si mesmos. Hoje o nosso maior pecado é o de egoísmo. Nós pensamos no nosso bem-estar, na nossa vontade, no nosso conforto, nos nossos planos, no nosso querer. E isso determina como nós lidamos com Deus e como nós lidamos com o próximo. Este é o pecado de egoísmo. É uma vida embrulhada dentro de si mesma. Essa é uma vida muito pobre, irmãos. É uma vida muito pobre de ser vivida. O melhor tipo de vida que existe é esta que Paulo acabou de mencionar. É quando nós nos entregamos primeiro a Deus e depois ao próximo, depois aos homens. Viver para o bem do próximo, viver para o bem do ser humano. E qual que é a melhor bênção que você e eu podemos proporcionar a um ser humano? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É o evangelho da salvação. Eis aqui então o segredo do sucesso da promessa de fé. Uma igreja que prioriza Deus e prioriza os seus missionários. A maior dificuldade no trabalho de Deus é que, olha, não é só na nossa igreja não. Eu acho que é em quase todas. O maior problema é que você tem 10 crentes, 9 crentes, 10 ao todo segurando o piano. Mas 9
estão de um lado do piano e um está do outro lado. E geralmente, aquela pessoa sozinha, do outro lado do piano, é um missionário. Ou é o pastor da igreja. E isso não é justo. Porque a palavra de Deus deixa bem claro que todos nós deveríamos carregar o peso do trabalho de Deus por igual. Porque o trabalho de Deus não é trabalho de um homem, mas é trabalho de um povo. Daí a importância do trabalho em equipe. E o terceiro princípio é a evidência da nossa fé. Paulo fala sobre a fé no verso 7. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. O crente precisa abundar, superabundar em fé. E depois dessa fé, vem 5 outras virtudes que precisam fazer parte da nossa vida também. Primeira de todas é a fé. E o que é fé? Irmãos, fé é acreditar nas promessas de Deus, e acreditar nos impossíveis, e acreditar nos resultados. Fé é isso. Você dá um passo de fé, porque você confia que Deus vai cuidar de tudo lá na frente. Eu acho que um bom exemplo é a abertura do Mar Vermelho. Deus disse, marche. Mas Senhor, as águas estão aqui, nós vamos entrar dentro do mar e nós iremos morrer afogados. Marche. E sabe quando que Deus começou a abrir uma passagem dentro do mar? Só quando os judeus começaram a molhar os pés. Assim também, Deus diz, vai para Ribeirão Preto, abra ali um templo Batista Maranata. Mas Senhor, eu poderia colocar 1001 empecilhos. Ribeirão Preto é uma cidade católica, tradição católica, descendentes de italianos, pessoas difíceis de serem alcançadas. Marche, amém, irmãos? Molhe os pés, e você vai ver as maravilhas de Deus. Fé é isso. Depois, palavra. O que é palavra? É a maneira como nós nos expressamos. Você sabia que nós precisamos de muita sabedoria para expressar palavras? Eu pessoalmente gosto muito de escrever. Eu gosto de lidar com problemas através da escrita. Porque olha, o que você escreve, você não pode voltar atrás. Você não pode depois dizer que se esqueceu. Você não pode mudar de ideia. Eu gosto muito da palavra escrita. Agora, quando nós só conversamos verbalmente, oralmente, passado alguns anos, não me lembro, não foi bem assim, não foi isso que eu quis dizer. Não é o que acontece? Então a palavra, ela precisa ser permeada pelo poder de Deus na nossa vida. Uma palavra sábia, dita a seu tempo, ela edifica, ela constrói, ela tem poder, irmãos, de causar muitas bênçãos na vida das pessoas. Paulo então falou sobre ciência. É o conhecimento que nós adquirimos dentro da palavra de Deus. Eu gostei muito do que o pastor Wagner de Barros falou uns dias atrás. Lá em Ribeirão Preto, nós estamos tentando ressuscitar, reabrir o Instituto Batista Ebenezer. O instituto através do qual eu me formei, pastor Marcelo se formou, pastor Wagner e tantos outros homens de Deus que você conhece. E na hora da reunião, um pastor sugeriu, vamos abrir o instituto, mas vamos ensinar apenas o básico. Na hora o pastor Wagner disse, com licença, o básico eu já ensino na minha igreja. Se for para abrir um instituto, para ensinar o básico, não precisa. O meu povo já recebe o básico, e ai daquela igreja que não ensina pelo menos o básico, amém, irmãos? E eu vou ser sincero com vocês, aqui nesta igreja, você tem aprendido muito mais que o básico. Você tem aprendido muito mais que o básico. Pega todo o conhecimento, todo o aprendizado, nesses últimos anos que você tem estado no Templo Batista Maranata. Use-o agora, através da fé. E a palavra diligência é a seriedade e a urgência do ministério.
A obra de Deus não pode esperar um melhor momento, porque o melhor momento é agora. Nós não podemos dar tempo na obra de Deus. Amor, você sabe, é suprir a necessidade das pessoas amadas. E a graça, nós vimos, é prazer, alegria em fazer doações. Todas essas virtudes são importantes, mas Paulo diz que tudo começa com a nossa fé, quando nós superabundamos em fé. Superabundamos em palavra, ciência, diligência, amor e graça. E o quarto princípio bíblico sobre a promessa de fé, irmãos, é a evidência da nossa generosidade. Veja o verso 2. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Vem cá, você se considera uma pessoa generosa? Você é generoso? Porque uma outra palavra que poderíamos usar no lugar de generosidade é a palavra liberal. Eu não gosto de usar liberal porque as pessoas têm uma outra ideia de liberal. Liberal em doutrinas, liberal em padrão, não. Estou falando de liberalidade financeira. Sabe, literalmente, a palavra liberal significa uma pessoa livre de si mesma. Quantos gostariam de se livrar de si mesmo? Eu gostaria. Paulo gostaria. Paulo disse, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A pessoa liberal é uma pessoa que se livra de si mesma. Certo monge disse que, enquanto ele era rico, materialista, ele era infeliz, sua família era infeliz. Um dia, cansado de tanta tristeza, de tanto conflito e atrito, ele decidiu largar tudo e se tornar mordomo do bispo da sua igreja. Foi trabalhar de graça. Da noite para o dia, ele se tornou um doméstico, um escravo doméstico, para servir o seu bispo. E ele disse que então encontrou a verdadeira felicidade, a verdadeira paz que ele tanto buscava. Mas eu tenho uma proposta melhor. Ao invés de servir a uma única pessoa, a promessa de fé para missões nos permite servir milhares e milhares de pessoas. Ao invés de ser feliz servindo uma única pessoa, nós vamos ser felizes servindo milhares de pessoas. Através da vida e do ministério de nossos missionários. Generosidade, então, é quando damos na pobreza e nas tribulações. Alguém me disse, com essa recessão, as ofertas missionárias vão baixar. E eu respondi, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Em quinto lugar, a evidência das nossas prioridades. Veja o verso 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Qual era a prioridade básica na vida do Senhor Jesus Cristo? Pessoas. A primeira de todas, Deus o Pai. E a segunda de todas, eu e você, o próximo. Ele não queria ser pobre, não, mas se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele não queria sofrer, não, mas ele sofreu para que nós fôssemos salvos. Priorizou pessoas. As prioridades dos homens hoje em dia começam com amor próprio, amantes de si mesmos, e termina com os prazeres da carne, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Sem pensar em ninguém e sem julgar, há pessoas que deixaram de vir a esta igreja por causa do amor próprio e por causa do amor aos prazeres da carne. Há pessoas que não estão aqui nesta manhã, talvez não estarão hoje à noite, por causa do amor próprio, irmãos. O egoísmo,
o egocentrismo tem sido um grande impedimento na obra de Deus. Mas veja, Jesus, ele era uma pessoa de prioridades. Ele buscava sempre ajudar ao próximo. Recentemente, os jovens apresentaram aqui uma peça, não foi? Sobre Hudson Taylor e David Livingstone. Sabe por que esses dois homens conseguiram impactar este mundo? Ambos eram médicos. Ambos poderiam ter sido ricos e famosos em seus países de origem. Mas os dois largaram tudo isso para trás, foram sofrer, padecer necessidades no campo missionário, por amor a Deus e por amor ao próximo. Eles queriam muito mais ser médicos de almas, porque a alma é eterna, do que ser médicos do físico, que perece e que tem um dia determinado. Pense nisso. A promessa de fé é uma evidência das suas prioridades. Veja a lista da prioridade de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A promessa de fé mostra todos os meses que nós priorizamos Deus e as pessoas na nossa vida. Quando eu trabalhava no Banco Real, eu era bancário, trabalhei lá dos 18 aos 23 anos de idade. Todo mês eu recebia o meu contra-cheque. Banco Real ficava aqui na rua São Sebastião, 269. Do lado do Banco Real, havia a agência do Banco Bradesco. Eu recebia o meu contra-cheque, sacava o dinheiro da minha promessa de fé, saía do Banco Real, entrava no Banco Bradesco e já fazia o depósito na conta de missões. O dízimo não. Por que eu fazia isso? Porque eu sempre fui mais tentado a não entregar a promessa de fé do que eu era tentado a não entregar o dízimo. Então, para não cair na tentação, eu tirava a promessa de fé primeiro. Agora, quantos mil dólares, eu estou falando em dólares, eu já investi na promessa de fé para missões? Eu não sei. Nunca fiz as contas. Com certeza, Deus faz as contas. Deus sabe o montante. Mas eu sei de uma coisa. Se pegar tudo que Deus tem me dado, em termos de bolsa de estudo, em termos de ministério, em termos de saúde, em termos de esposa, em termos de filhas, em termos de irmãos em Cristo, se pegar tudo que Deus tem me dado, o meu saldo é infinitamente devedor. Eu nunca vou dar para Deus mais do que Deus tem dado para mim. Não tente economizar com Deus. Quando se trata de Deus, irmãos, invista sem medo e com muita coragem. Porque você vai ver Deus investindo na sua vida e na vida das pessoas que você mais ama. Portanto, vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Não há nada antibíblico com o programa missionário da promessa de fé. Mas por que então algumas igrejas não praticam e ainda criticam este plano? Posso ser sincero? Não pense nas igrejas, não pense em pastores, porque Deus não nos perdoaria se fizéssemos isso agora. Mas vamos ser sinceros. Primeira razão é um método trabalhoso. Veja como que isso tira de nós, do nosso tempo, do nosso talento, do seu tempo, todo ano, um mês inteiro sobre missões, missionário vem, missionário vai. É um método trabalhoso. Então as pessoas preferem não se envolver com ele. Segundo, é um método que transforma missões no cartão postal da igreja. A igreja passa a ser conhecida como uma igreja missionária. Olha só, todas as pessoas entram aqui,
e elas se deparam com o ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mapa mundi, e quando elas olham para trás, todos aqueles quadros de missionários. Irmãos, há igrejas que não querem ser conhecidas por isso não. Elas querem ser conhecidas pelo academicismo dos seus pastores. Olha os pastores que nós temos, eloquentes. Outras querem ser conhecidas talvez por causa do prédio monumental, ou por causa de uma escola cristã que está se tornando cada vez mais conhecida e famosa na cidade. Não, meus amados, se nós vamos ser conhecidos, nós já escolhemos o caminho, missões. Eis ali uma igreja missionária, amém, irmãos? Porque foi a última ordem que Jesus Cristo nos deixou, a grande comissão. Mas há igrejas que estão fugindo de missões, elas não querem nenhum tipo de conotação com missões. Terceira razão, é um método que exige generosidade. Não é fácil, né, irmão Wesley? Todos os meses, você envia 15 mil reais para fora desta igreja. Olha o que nós faríamos com 15 mil reais. Nós arrumaríamos melhor o sistema de som, nós poderíamos trocar os bancos, nós poderíamos colocar mármore no piso da igreja, nós poderíamos investir no prédio, nós poderíamos investir nos pastores. Ah, se você não for generoso, você não consegue dispensar 15 mil reais todos os meses para missões. Na hora de mandar tanto dinheiro assim para fora, o coração aperta. Mas sabe de uma coisa? Nós nem pensamos no assunto, amém, irmãos? Nós nem pensamos no assunto. É um dinheiro que, na sua origem, já foi doado para os outros. E por último, muitos acham, já que esse plano não está na Bíblia, não deve ser praticado. Não, irmãos, tudo isso é desculpa. Ninguém pode negar, no entanto, os princípios bíblicos da promessa de fé. Mais uma vez, eu peço a sua participação. Se está na Bíblia, diga amém, tá bom? Primeiro, amor por almas perdidas. Amor por missionários. Evidência de fé. Evidência de generosidade. Evidência de prioridades. Ninguém pode discutir isso, não é, irmão João? Está na Bíblia. Eu não seria pastor de uma igreja que não tivesse visão missionária. Prefiro ir embora e chamar outro pastor para pegar o meu lugar. E eu também não ficaria numa igreja que não tivesse visão missionária. Se a visão dela é crescer só de dentro para dentro, não serve para mim. A nossa igreja não é a maior de Goiânia, talvez nunca seja. Mas imagine o tamanho desta igreja hoje, através de missões. Vamos fechar os olhos e vamos orar.